E esse é o nosso chamado, irmão, para que você entre na segunda graça, porque nessa segunda graça está o reino. É lá que você entra para reinar, é lá que você começa a se confessar, é lá que você tem certeza de sua posição. Eu sei quem eu sou, ninguém me tira daqui. É aí que você rejeita o quente e o frio, é aí que nenhuma dessas coisas entra. Esse é o nosso chamado, os centros educativos do Crescendo em Graça são chamados a isso. Em outras palavras, mundialmente o que eu faço é salvar aos crentes, trazendo-os a esta segunda graça. Esse é o nosso propósito, é por isso que você tem que colaborar com isso. Você não vê que os coríntios fracassaram porque não entraram na segunda graça? Veja como está escrito no capítulo 13, versículos 4 e 5. Capítulo 13 de 2 Coríntios. Versículo 5. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos se estáis em quê? E o que é estar na fé? Uma segunda graça. Estar em Cristo não é estar na fé. Estar em Cristo é uma experiência de conversão, uma experiência que lhe diz: Cristo morreu por mim, Jesus morreu na cruz por mim, Ele se sacrificou para tirar o pecado, eu já o vi, sinto o temor de Deus, mas chegar à fé é outra história. Isso é o que acontece com as pessoas que não estão na fé. Elas estão em Cristo. Quando você fala com elas sobre fé, elas lhe dizem: cuidado, irmãos, olhem, centrados em Cristo fiquem, não saiam daí. Eles não sabem que o que estamos fazendo é levá-los à fé. Paulo teve de dizer aos coríntios: examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé, porque estáveis em Cristo. Por quê? Porque Paulo teve de perguntar àquela igreja se eles estavam na fé. Imagino que eles tenham dito: mas o que você esperava? É claro que estamos lá se formos cristãos. Não estou falando de Cristo, estou falando sobre a segunda graça. Essa é a minha pergunta a todas as nações. Ei, abençoado, você que está me ouvindo, você está na fé? Tenho certeza de que sim, se eu confessei Cristo como Salvador. Não é disso que estou falando. Você entrou no Evangelho da Graça, que é o que o coloca na fé, não em sua fé? Porque ainda há pessoas por aí que dizem: irmão, eu tenho uma fé. Olha, eu tenho uma fé, mas ele não está falando da sua fé, ele está falando sobre a fé, o dom de Deus em Jesus Cristo. Sua fé não tem valor? Experimente-a para ver que é inútil. Sua fé não o leva a lugar algum. Você já conversou com aquelas pessoas que dizem: olha, eu tenho uma fé? Veja, eu tenho uma fé cega. É cega. Você não vê. Olha, desde que eu era pequeno, eu tenho uma fé. Está vendo? Eu tenho Olhe, essa fé que você tem desde criança é boa para você se converter e saber que Deus existe. Mas para entrar na segunda graça, você tem que passar pelas mãos do apóstolo.